Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, eu sou Rio Clay Fagundes, hoje é 13 de setembro de 2019 e link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, olha, receitas maravilhosas. Galerinha, é o seguinte, vamos falar de Ciro Gomes, ele tava quietinho, né, apareceu. Bom, Ciro Gomes, ele faz aqui ele dá uma entrevista maravilhosa, né? Senta o sarrafo em Lula, Fernando Haddad, Bolsonaro, agora eu adorei, foi a pesquisa que ele arrumou não sei aonde, o resultado dessa pesquisa. Mas vamos lá, se inscreve, comenta aí, compartilha aquele like maroto. Sininho das notificações, vamos lá. Na entrevista à BBC Brasil, além de atacar Jair Bolsonaro, Ciro Gomes também criticou Lula, Fernando Haddad e o PT. É lógico, se ele não fizer isso, não é o Ciro. O Haddad é uma fraude cuja origem eu denunciei ancestralmente, porque foi transformado num vice, convidou a Manuela para ser um terceiro não sei de que de uma candidatura do Lula. Toda a burocracia do PT sabia, como todas as pedras no caminho sabia, menos o nosso povo mais simples, que o Lula não podia ser candidato. Ciro disse também. E toda semana, no primeiro turno da eleição de 2018, o Haddad ia a Curitiba. O Brasil não precisa de um presidente por procuração. Aquilo estava perdido. Olha lá. Como eu ficava? Ficava aqui e a imprensa me perguntando todo dia porque eu não ia para o palanque. E eu ia ter que dizer ou eu. Para não atrapalhar, saía. Optei por sair, viajar à França após o primeiro turno. Eu sou livre. O que eu estou devendo para essa gente? Ele tá bravo. Nada. Me esfolei de trabalhar, lutei, cansei de dizer para todo mundo que as pesquisas diziam eu, Ciro Gomes, ganharia as eleições do Bolsonaro no segundo turno. Putz, mano. Por que não se cogita o inverso? Porque o PT nem de longe, nem remotamente cogitou retirar a candidatura. Se quer me criticar, por que não inverte? Ele perdia em todas as simulações e eu ganhava em todas as simulações. Não, gente. Cara, essa daqui foi o fim da picada do... Cara, o cara disse que ganhava em todas do segundo turno. Cara, ele não ganhou nem no primeiro turno, nem do Haddad. Ia ganhar no segundo turno do Bolsonaro. Ó, aí, meu. É um negócio meio que sem lógica. Concorda comigo, gente? O cara não ganha no primeiro turno do segundo colocado no segundo turno. Ó, no primeiro ele não ganha do segundo colocado no segundo turno. Aí diz que ia ganhar do presidente do Bolsonaro. Não, cara, não. Aí vamos voltar aqui ao ponto. Vocês veem que o Ciro Gomes... Gente, o Ciro Gomes, ele literalmente, ele não dá mais... Apesar de todas as entrevistas do Ciro Gomes, todas têm cotoveladas, patadas, xingamentos, críticas. Ele não consegue dar uma única entrevista falando sobre política de forma decente. Ele não consegue dar uma entrevista falando sobre resultados, nada, gente. Porque a verdade é uma só. Você quer conhecer o bom político? Né? E a entrevista do bom político é quando passa as eleições, o cara deixa pra lá, a política já foi, passou, ele perdeu, beleza. Aí ele vai falar dali pra frente sobre o que está acontecendo no país. Querendo ou não, existem pontos dentro de um governo que são acertados e errados, assim como no governo Lula e Dilma, houveram pontos certeiros e pontos errados. É uma pena que os mais errados foram muitos, né, e foram propositais. Mas houveram pontos certeiros, né, dentro desses 16 anos. Aí você percebe o mal político e o mal perdedor, dor de cotovelo mais um pouquinho, é quando ele não enxerga os pontos bons dentro do governo. É quando ele só ataca, é quando ele só critica. E no caso do Ciro aqui, ele ataca os dois lados. Ele tipo assim, é como se ele quisesse manchar as duas imagens para garantir a dele em 2022. Não pensem que é outra razão. A razão única dele é essa. Então você vê que ele ataca o Haddad, né? E ele fala uma coisa que é verdade, a gente tem que admitir. Haddad presidente era um presidente por procuração, né? Quem ia governar era o presidiário. Provavelmente ele ia soltar o Lula, né? O perdão presidencial, né? Ele ia fazer isso. O próprio, né? Alguém me criticou outro dia porque eu falei do Ciro Gomes aí que ele queria ser, né?
Vocês estão vendo aqui agora, ó, a pessoa, eu não sei se a pessoa vai assistir, né? Eu não lembro quem foi, me criticou falando da questão, aonde foi que eu arrumei essa história de que o Haddad queria ser candidato para o Lula. Tá aqui, ó, o próprio Haddad afirmando isso, porque que o PT não colocou ele no lugar. O Haddad não se conforma, duas coisas que ele não se conforma. Primeiro, ter perdido para Bolsonaro, né? Agora, o que ele não se conforma mais ainda, gente, eu falo pra vocês que ele tem mais raiva disso do que do próprio Bolsonaro, é o PT ter jogado ele de escanteio. É o PT ter jogado ele de escanteio. Aquela viagem dele pra França na época do segundo turno, aquilo ali não é porque ele não quis se envolver na política. Não, gente, é porque ele foi deixado de lado. Ali foi orgulho ferido. Vocês lembram? Ó, em janeiro de 2000, dezembro e janeiro de 2017, dezembro de 2017, janeiro de 2018, havia-se uma cogitação para o Ciro Gomes entrar junto com Lula. Ou ele ser o vice do Lula, ou ele ser o candidato do Lula, né? E aí, resultado, quando chegamos perto da convenção, né, que é quando se, né, oficializa tudo, Manuela Dávila, né, foi lá e se lançou presidente pelo PCdoB, né, junto lá. Só que aí Lula do outro lado em contrapartida. Resultado, Lula rodou. Eu vi até o Lindenberg Farias, tem um vídeo dele aí, indo lá falar como, olha, não se preocupe, olha, nós apoiamos a sua candidatura à presidência, o Brasil está com você, o povo está com você, o PT está com você. No momento que o Lula rodou de vez, que a gente já sabia que ele não passaria mesmo, mas aí fizeram aquela cena toda, aí entrou o Haddad. O que o Haddad falou? Ó, o Haddad é bobo, mas não é tanto, né? Ele só não sabe falar e se expressar, mas não é bobo também não. Ele chegou e disse, olha, eu era vice, agora eu quero ser o candidato. Ou é isso, ou é nada. E aí inverteu-se os papéis. A Manuela, que era a candidata, virou vice, e o vice, que era o poste, virou o Haddad, virou o presidente, o candidato à presidência, né? Quer dizer, inverteu, ela foi jogada para escanteio, né? Cadê o apoio do PT? Foi tudo pelo ralo. E aí foi a hora que Ciro Gomes literalmente enlouqueceu, né? Porque ele foi trocado por duas duplas que, pelo amor de Deus, juntando os dois não dava um, né? E aí foi onde Ciro falou, peraí, é assim, é? O PT me jogou de lado, agora eu vou dar botina pra tudo quanto é lado. Aí começou os ataques do Ciro Gomes a partir de aí, desse momento, quando ele percebeu que o PT jogou ele de lado, escanteou. Por quê? Agora, você pergunta, mas por que o PT não colocou o Ciro no partido? Por dois motivos, gente. A gente tem que dar o braço a torcer num detalhe. Ciro Gomes não é manipulável como o Haddad. Ciro Gomes não ia fazer os gostos do Lula como o Haddad ia fazer. Não ia, né? E Lula sabia muito bem disso. Por isso, Lula não quis Ciro Gomes como candidato, porque Ciro Gomes ia ser um presidente, se ganhasse, independente do Lula, né? Apesar dele ter, né, para vocês verem a que ponto chegou a falsidade, eu falo falsidade do Ciro, né, por conta do que aconteceu depois. Lá no meado de fevereiro, mais ou menos, para março, não, foi quando, meu Deus? Não, isso aí foi quando o Lula foi preso, eu acho. Não tô lembrado agora. Foi quando o Lula foi preso, né? Isso daí. Se não me engano. O Ciro, eu não tô lembrado agora a época, gente. Agora eu me perdi aqui, mas o Ciro, ele ameaçou pegar, coisar o Lula na bala, livrar o Lula na bala. Até chegou a falar que levaria o Lula para uma embaixada, se fosse possível, para ele, né, não ser preso. Então você vê que ele demonstrava ser um cara que estava ali, eu tô ali, Lula, do teu lado. Aí o Lula deu a butinada, como acontece com todos os petistas que não interessam para eles, né? Jogaram o Ciro de lado e aí o que aconteceu? O Ciro Gomes se derreteu em raiva. E agora, todas as entrevistas do Ciro Gomes é atacando literalmente o Lula e o Fernando Haddad. E aí ele coloca essa pesquisa dele aí do Baba-Folha, pode ter pego no Baba-Folha. Porque o cara dizer que no segundo turno era melhor
do que o Bolsonaro ganhava, ou do que o Haddad, gente, é ridículo. É para o cara rolar de rir. Se o próprio Haddad, né, se o próprio Haddad no primeiro turno já levou aquela sapecada, no segundo aquela outra sapecada, imagina o Ciro, gente. Não tinha, mas você vê que ele é arrogante, ele acha que ele era o cara, que ele ganharia. Se ele realmente ganhasse as eleições, ele tinha ganho, poxa. Se o povo quisesse o Ciro Gomes, ele tinha ganho. Não importaria se ele tivesse no PT, no PDT, no PSDB, no raio que o P, não interessa, ele teria ganho as eleições. Por que ele não ganhou as eleições? Ele poderia estar... se ele tivesse com o Bolsonaro, era capaz do Bolsonaro ter perdido as eleições. Porque ninguém queria Ciro Gomes, não. Ele fica aí batendo no peito, dizendo que é o cara, que é o cara. Na verdade, ele está tentando desconstruir o atual governo e a oposição ao mesmo tempo para ver se constrói a história dele para 2022. E a gente sabe que não vai funcionar. Ciro Gomes perdeu, perdeu não, ele não tem nenhuma engajamento político para a presidência da República, não. Né? Você vê que ele vazou ali para a França, por quê? Porque foi rejeitado pelo partido. Ele achou que quer dizer, se ele ficasse para apoiar, ele teria que apoiar quem deu uma butinada no traseiro dele. Né? Seria vergonhoso, né? Voltar lambendo o pé de quem chutou ele. Foi o que aconteceu, o PT chutou, aí no segundo turno ele nem queria ficar ao lado do Bolsonaro e nem quis ficar ao lado do PT. Ao lado do Bolsonaro, porque ele não vai com a cara do Bolsonaro, é natural, né? E ao lado do PT, ele não quis ficar porque deu uma butinada nele. Então... é óbvio que de lá pra cá ele assumiu essa postura contra de um lado e contra do outro. Contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já é o presidente da República, é o cara que pode ameaçar ele num caso se tente se reeleger em 2022, acabou para o Ciro. E o PT, é claro, né, é o outro lado, onde ele também precisa dar uma rasteira, porque é uma oposição forte dentro do Congresso. Então ele tem que se construir aí. Então tá aí, gente. Né, Ciro Gomes, e aí ele trata o Haddad como uma fraude, o cara que não vale nada, o cara que não é nada. Bom, e nisso a gente também tem que concordar, né? O Haddad é um Zé Ninguém politicamente. Agora, você vê como eles são, ó, dentro do próprio partido, o Haddad agora se virando contra a Gleisi Hoffmann, brigando ali pela presidência do partido. Parece que ele nem vai ser mais presidente do partido, vai passar, né, Lula deu uma ordem lá, parece que ele vai obedecer, vai passar o bastão ali para o Paulo Pimenta. Vamos esperar para ver no que vai dar isso. Canal Brasil Notícias, fui, gente!